essa é uma verdade que eu e você precisamos dizer assim, eu tomo posse, pastor. Eu creio nisso. Somos salvos para viver em santidade. Algumas lições desse texto eu quero concluir. Espero que você guarde no seu coração. Jesus Cristo não morreu apenas pelos pecados, mas também para o pecado. Ou seja, não apenas pagou o preço pelo pecado, mas acabou com o seu poder. Isso significa que, se estamos em Cristo, o pecado e a morte não exercem domínio algum sobre nós. A morte de Cristo na cruz não foi apenas para apagar os pecados. Não. A morte de Cristo na cruz foi para derrotar o pecado. Derrotar o pecado. Lá na cruz, Jesus derrotou o pecado. Por isso que eu e você hoje podemos dizer, o pecado já não tem mais domínio sobre mim. Ele não tem mais domínio. Ele quer me fazer cair, vacilar. Ele quer fazer com que em 2024 eu me afaste do evangelho, da igreja, dos irmãos. O pecado quer que eu encontre justificativas para não ir mais à casa de Deus. O pecado quer que, de qualquer forma, eu encontre argumentação para dizer que não preciso da igreja. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. O que Cristo realizou na cruz é suficiente para fazer você permanecer sustentado pela graça até o dia final. Até o dia final. Você foi salvo pela graça e você é sustentado pela graça de Deus. Creia nisso. Por mais difícil que seja a tentação, por mais difícil seja a situação que você está vivendo, saiba que Ele sempre vai lhe dar um escape, porque Ele sempre está com o seu povo, lhe dando graça. Segunda lição. Se por um lado Jesus morreu por nossos pecados e nos deu condições de vencê-lo, agora está em nossas mãos a responsabilidade de viver em novidade de vida. Isto é, de mortificar a velha natureza e cultivar uma vida santificada todos os dias. É possível viver em santidade por quê? Porque Cristo já venceu. E agora pesa sobre nós a responsabilidade. A responsabilidade diária de viver em santidade. Está em nossas mãos. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelos nossos atos. De crescer em comunhão. De fazer uma análise. O que atrapalha minha devoção com Deus? Vou colocar aqui na ponta do papel. Eu vou orar e pedir a Deus para me dar força para vencer e resistir isso. Meu querido irmão, não brinque com o pecado. Eu desafio você em 2024 a viver uma vida mais santa e dedicada a Deus. Chegue em casa e considere as coisas que tiram seu foco, atrapalham a sua caminhada. Considere e ore a Deus e diz, Senhor, eu quero viver uma vida vitoriosa contra este pecado. Eu quero mortificar o velho homem. Todos os dias você precisa viver e mortificar. Viver uma nova vida e mortificar o velho homem. Sim, você precisa afogá-lo, matá-lo todos os dias. Uma história que todo mundo já conhece. Eu já cansei de falar aqui. É a história de Martinho Lutero, lutando contra o pecado. Lutero diz que quando ele se sentia tentado, ele orava, ele chorava, ele fazia as suas confissões e penitências, mas ainda assim a sua consciência alarmava. E um dia ele começou a orar e ele começou a gritar, sou batizado, sou batizado, sou batizado. Por que ele fazia isso? Porque ele lembrava de Romanos 6. Ele que era mestre em Romanos. E ele lembrava de Romanos 6 que diz que o batismo sela essa redenção. É a garantia de que, de fato, nós temos uma nova vida. E ele gritava, sou batizado. E aí, em suas cartas, ele deixa claro, eu preciso mortificar o velho homem. Porque eu pensei que eu tinha matado ele nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Todos os dias, nós precisamos mortificar, considerar. Os puritanos, também crentes do século XVII da igreja inglesa, eles tinham um hábito muito interessante, todos os dias antes de dormir. Eles colocavam a cabeça no travesseiro e começavam a ponderar e pensar sobre a vida. Como ele tinha vivido aquele dia para o Senhor? Se ele tinha pecado? Se ele tinha ofendido a Cristo ou alguém? E ele começava a pedir perdão a Deus. E no outro dia ele tinha um desafio, não cometer os mesmos erros. Isso é resolução. Estar decidido a viver uma vida santa. Sabe, meu querido, que você tem condições de viver para Deus uma vida consagrada, porque Cristo já venceu o pecado. Terceira lição.
A santificação acontece à medida que 3 áreas são protegidas e crescem em contato diário com a oração e a palavra. Quais são essas 3 áreas? A mente, o coração e a vontade. Volte a sua mente para Deus. Não encha a sua mente com qualquer coisa. Cuidado! Não enche a sua mente com qualquer coisa. Cuide da sua mente. Clame pelo capacete da salvação. Cuide também do seu coração. O que é que você guarda no seu coração? O que está lá? Os porões da sua alma. Cuide da sua mente. Cuide do seu coração. Porque ao cuidar da sua mente e do seu coração, você está também preservando a sua vontade e orientando a seguir a vontade de Deus. 3 áreas da sua vida. Sua mente, seu coração, sua prática, seus desejos e anseios. E por fim, tem alguém aqui nesta manhã que ao ouvir esse sermão considera que de fato é um pecador carente da graça de Deus. E caso você tenha pecado contra Deus, mas hoje está verdadeiramente arrependido e deseja seguir em 2024, servindo ao Senhor Jesus, saiba, considere, ofereça a sua vida ao Senhor e decida viver integralmente para Ele. Tome essa atitude. Decida, quero viver para o Senhor. Quero viver para Ele. Estou há 24 anos servindo ao Senhor Jesus. Cheguei na igreja na minha adolescência. Ninguém dava nada por mim, nem eu mesmo. Um adolescente. E há 24 anos eu posso dizer que sou sustentado pela graça. E o mesmo Deus que me sustenta há 24 anos é o que vai nos sustentar até o dia da volta de Cristo Jesus. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Guarde isso no seu coração. E não esqueça. Jesus viveu a vida que eu e você deveríamos viver. E, em consequência disso, fomos aceitos por Deus. Isso é o quê? Justificação. Agora, eu e você, como discípulos de Jesus, damos continuidade à sua vida, vivendo da forma como Ele viveu. Isso é o quê? Santificação. E cresçamos em santidade e em semelhança com Jesus. E que no dezembro de 2024, ao olharmos para esse dia, possamos dizer: obrigado, Deus, porque eu cresci e estou mais parecido contigo. Já venceu.